Glória a Deus, igreja. Amém? Êxodo capítulo 1, versículo 15. Êxodo capítulo 1, versículo 15. Fala assim, ó: as parteiras desobedecem a Faraó. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e a outra Puá, dizendo: quanto servires de parteira hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver o menino. Diga glória a Deus. Igreja, o maior segredo aqui, né, que fala de Moisés, o libertador, que foi até livre no cesto, né? Deus deu livramento lá no rio Nilo. Você pode ver o rei. Quem que era o rei de Faraó? O rei do Egito. Quem que era o rei do Egito? Você lembra? Quem que era o rei do Egito? Era Faraó. E Faraó, ele tinha poder? E o que elas fizeram? Elas desobedeceram a ordem de Faraó. E olha que se ele mandasse, tinha que obedecer. E por que elas desobedeceram? É que ele falou assim, ó, para as parteiras: se nascer menino, mata. Ele não queria menino. Se nascer menina, deixa viver. E aí nasceu quem? Menino, que foi Moisés. E aí a ordem de Faraó era para matar. Elas desobedeceram, né, as parteiras. E a Bíblia fala que elas fizeram o que aqui, igreja? Vamos ler de novo, ó. Êxodo 1,15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e a outra Puá, dizendo o quê? Quando servirdes de parteira, né, quando vocês servirem de parteira hebreias, examina, se for menino, mata, mas se for menina, que viva. As parteiras, porém o que, igreja? O que aconteceu? Elas fizeram o quê? Temeram a quem? E não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver o que, igreja? O menino. Diga glória a Deus. Olha o que elas fizeram, igreja. Temeram. Temer não é você ter medo. Porque as pessoas acham que temer a Deus é ter medo, né? É servir debaixo de um jugo, de uma escravidão, de um sofrimento. Não. Temer a Deus, igreja, é respeitar. Temer a Deus é você respeitar. Fulano, mas peraí, todo mundo faz, todo mundo bebe, todo mundo briga, todo mundo xinga, né? Todo mundo troca de mulher, todo mundo troca de marido. Por que você não faz? Porque eu não preciso disso, eu temo a Deus e respeito a Deus. E o que falta hoje para a humanidade, igreja, é temer a Deus. Você já reparou? As pessoas muitas vezes lá fora temem mais a Deus do que os de dentro. Você chama uma pessoa, vamos para a igreja, tudo. Geralmente não é assim? Não vou não, porque eu estou de bermuda, né? Estou de boné. Não é assim? As pessoas temem, respeitam a Deus. Elas temeram. Olha para você ver, era uma ordem de Faraó. Faraó não era qualquer um, era o rei do Egito, era o Faraó. E se ele mandasse, tinha que obedecer. Elas desobedeceram. Pelo contrário, por que elas desobedeceram? Não porque elas eram rebeldes, porque elas temeram a quem? A Deus. Por quê? Aquele ali, né, que nasceu o menino, aquele ali ia ser o libertador de Israel. Elas temeram. E aí eles fizeram o quê? Né, deixaram o menino viver. Então, o rei do Egito, no 18, chamou as parteiras e lhe disse: por que, né, que depois ele descobriu, por que fizeste isso? E deixasse viver quem? Os meninos. Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. Deus fez bem, né? Deus fez bem às parteiras e ao povo. Aumentou-se, né? Aumentou e se tornou muito forte.
Porque as parteiras temeram a quem, igreja? A Deus, e lhe constituiu família. Então ordenou Faraó todos o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançai no Nilo, mas a todas as filhas deixar viver. Diga glória a Deus. Olha para você ver a confiança de uma pessoa temer a Deus, ao ponto do que? De elas achar que ia até morrer e nem morreram. Deus mudou tudo aquele quadro. Diga glória a Deus. Igreja, quando a pessoa ela teme a Deus, ela respeita a Deus, pode passar o vale da sombra da morte, pode você estar passando uma situação na casa muito complicada, Deus tem o poder para reverter. Aí você vai falar: mas como? Ele é Deus, tema Ele, respeite a palavra dEle e faça o que Ele. E as pessoas hoje não temem a Deus, igreja. A Bíblia fala: a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói com as suas próprias. E a pessoa está lá, Deus está falando: não briga, não xinga, ora, tem paciência. Não tem mais jeito, porque começa a falar um monte de bobeira. Uma pessoa dessa está temendo a Deus? Não. Ela não está respeitando o que a palavra de Deus fala. Temer a Deus, não é ter medo, é você respeitar. Fala: irmão, todo mundo faz, todo mundo mente, todo mundo briga, todo mundo faz, mas eu não sou assim. Se eu fosse você, eu largava esse cachaceiro, porque esse aí não vale não tem jeito. Se teve jeito para a gente, não vai ter jeito para ele, igreja. Se todos nós estávamos perdidos, quem muda é Deus. Diga glória a Deus. Porque um Deus que nós servimos é um Deus do impossível. Só que elas temeram. Aí o que aconteceu? Foi-se o homem da casa de Levi, casou com uma descendente de Levi. E a mulher, no capítulo 2, agora versículo 1. E a mulher concebeu, deu à luz a um filho. E vendo que era o que, igreja? Formoso, escondeu. Por quantos meses? Por quantos meses? 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tornou, num cesto de junco, calafetou com betume e pinche, e pondo nele o menino, e logo no carriçal, à beira do rio, a irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó, e se banhava no rio, e as suas donzelas passavam-se pela beira do rio. Vendo ela o cesto do carriçal, enviou suas criadas, e o tomou. Abrindo-lhe, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar um das hebreias, que sirva de ama, e de cria a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça, chamou a mãe de quem? Do menino, sem ela saber que era a mãe. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, pagar-te o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou, sendo o menino já grande, e ela não trouxe, a filha de Faraó, da qual passou ela a ser filho. E esta lhe chamou Moisés, e disse: porque das águas o tirei. Diga glória a Deus. Olha para você ver, era para as crianças ser morto, Deus livrou. A irmã dele ficou de longe, olhando para ver o que ia acontecer. Daqui a pouco mandou chamar uma hebreia, que veio para dar de mamar, e ainda era a própria mãe de Moisés, cuidando, mas aí ele estava livre da morte. Diga glória a Deus. Mesmo Moisés crescendo, igreja, tendo tudo do bom, ia ser o próximo faraó, ele decidiu largar tudo e sofrer junto com o povo hebreu. Por isso que fala Moisés, o libertar, porque ele não era faraó. Mesmo sendo criado por faraó, ele não era faraó. Diga glória a Deus. Mesmo, igreja, a gente nascendo nesse mundo, vivendo nesse mundo, não é aqui que nós vamos morar. A nossa morada é lá no céu. Diga glória a Deus.
Por isso que você vê, ainda livrou, né, Moisés dentro de um cesto no rio Nilo, onde era cheio de jacaré, e não aconteceu. Deus livrou, diga glória a Deus. E assim como Deus livrou Moisés, fala para o irmão, Deus vai livrar a sua casa, a sua família também. Como? Ele é um Deus que livre. Ele tem suas maneiras. Você vê, a mãe do menino foi, deu de amamentar, daqui a pouco, né, Moisés cresceu, daqui a pouco a Bíblia fala que ele matou um egípcio, né, tentou esconder, mas não teve mais jeito, aí seguiu o deserto afora, mas aí se cumpriu o propósito de Deus na vida dele, diga glória a Deus. Ele abriu mão das riquezas, abriu mão de tudo para sofrer junto. Ele não poderia ficar quieto? Poderia ou não poderia? E viver do bom? E ser o próximo? Né, Faraó? Não, pelo contrário, ele decidiu sofrer junto com o povo hebreu, mas Deus honrou, diga glória a Deus. E livrou, além de livrar ele do cesto, ainda poupa a filha de Faraó cuidar, né? Olha para você ver como Deus é maravilhoso, ainda veio a própria mãe sem saber que era. Não, tem uma hebreia ali que ela pode dar de mamar, e era a própria mãe de Moisés, cuidando do filho e livre da morte, porque quem pode livrar da morte? Só Deus, gente. Só Deus pode livrar, diga glória a Deus. Aí ele fala mais ainda, cadê? Paramos aqui, 11, né? Aqui, ó. Fala assim, ó, naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos e viu o que, a igreja? Os seus labores penosos, e viu que certo egípcio fazia o que, igreja? Espancava um hebreu do seu povo, olhou e deu uma de outro lado, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado, porque este espanca o teu próximo, o qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensa matar-nos, como matasse o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza descobriram. Informando desse caso, procurou Faraó matar. Moisés, porém, fugiu da presença de Faraó e se teve na terra de Midian e assentou-se no junco a um poço. Diga a glória a Deus. Quer dizer, aí ele não aceitou, né, espancar, ele matou o Egito, tentou esconder, mas aí descobriram, viram, aí Faraó queria caçar ele e ele fez o quê? Fugiu. Aí ele pegou e fugiu. Mas por que tudo isso aconteceu? Porque Moisés não aceitava, diga a glória a Deus. Ele não aceitava, mesmo estando na casa de Faraó, vivendo do bom, ele não aceitava. E o maior ainda, para você entender, é que o quê? Que Deus livrou ele da morte num cesto. Igreja, Deus ele pode livrar a nossa família, ele pode livrar de qualquer situação. Mas o segredo aqui, que a gente tem que entender, quem quer que a sua família seja abençoada? Quem quer que Deus dê livramento? Você quer mesmo? Quem quer ser exaltado pelo Senhor? Então fala para o irmão, tema a Deus. Temer não é ter medo, é respeito. Ah, mas todo mundo faz, todo mundo briga, todo mundo xinga, ninguém está nem aí para a família. Problema deles. Mas nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Diga a glória a Deus. Ah, mas é um drogado, mas não vale nada, essa aí também é outra, não tem problema. Os filhos são herança do Senhor. Ah, mas fulano não tem jeito. Exatamente, não tem jeito para a sociedade. Mas o Deus que a gente serve, ele pode mudar qualquer situação. Tem jeito para tudo, diga a glória a Deus. É temer, o segredo é temer, não é ter medo, é respeito. É respeitar, diga a glória a Deus. E elas poderiam, né, a ordem de Faraó era para matar, não matou. Elas temeram a quem? A Deus. Quer dizer, elas temeram mais a Deus do que Faraó. E arriscaram os seus próprios pescoços. E o que Deus fez? Mudou tudo, diga agora. O que está faltando hoje, igreja, para as pessoas é temer a Deus, é respeitar a palavra de Deus, é não ultrapassar o quê? Os limites. Se Deus falou para não brigar, não briga. Ora. Ah, mas estão falando mal de mim, então orar por aqueles que te perseguem e te maldizem. Diga glória a Deus. Igreja, para você entender a palavra de Deus, para você ser abençoado e seguir o propósito de Deus, você vai ter que se apartar de muitas coisas da sua vida. Diga glória a Deus.
Aí você vai falar, como assim, bispo? Você quer ver uma coisa? Abra aí em Gênesis, vai lá em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Gênesis, primeiro livro aí, capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Gênesis, glória a Deus, igreja. Olha o que fala, Gênesis capítulo 13. Abraão e Ló separam-se, diga a glória a Deus. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito o que, igreja? Rico, possuía gado, prata e ouro. Fez a sua jornada aonde? No Neguebe, até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, em Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito a Ai. Abraão invocou o nome do Senhor. Versículo 5. E Ló ia com Abraão, também tinha rebanho e gado, tenda e terra, e não podia sustentá-lo, para que habitasse junto, porque era muito o que, igreja? Os seus bens, de sorte que não podia habitar um na companhia de quem? Do outro. Houve o que, igreja? Contenda entre quem? Os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E neste tempo, os cananeus, os fariseus, habitavam nessa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os teus pastores e os meus pastores, porque somos o quê? Parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para onde? Para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou-se Ló, olhou e viu todas as campinas de Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído totalmente, né? Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, e como a terra do Egito, e como quem havia para Zoar. Então Ló escolheu para si todas as campinas do Jordão, e partiu para o Oriente. Se apartaram, né? Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló na cidade das campinas, e ia montando, né, as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus, grandes pecadores, contra quem, igreja? Senhor, diga a glória a Deus. Igreja, olha como as coisas é simples de resolver, sem briga, sem contenda, sem discórdia, diga a glória a Deus, e sem guardar mágoa ou arrependimento. Ele falou o quê? Não acha contenda entre a gente? Faz o seguinte: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Mas que não haja, porque o Deus que nós servimos, ele não é Deus de confusão. Você escolhe. Estava ali, estava tendo contenda entre os pastores do gado de Abraão, os pastores do gado de Ló. Falou: faz o seguinte, se for para a esquerda, eu vou para a direita. Olha para você ver, sabe qual foi o maior problema de Abraão, que depois passou a ser Abraão? Ló. Já viu? Não sei se você já ouviu o pessoal falando assim: olha, depois que eu conheci fulano, olha, foi um atraso de vida, né? Quem já ouviu pessoas falando isso? Fulano, depois que entrou em casa, misericórdia, aí que amarrou. Igreja, Ló, se você pegar para entender, Ló representava o quê? Problema. O tempo que já era para Abraão estar lá na frente, diga a glória a Deus, avançando, já está lá na frente, lá, cumprindo o propósito de Deus, ele teve que ficar para trás, resolvendo o problema que não era dele. Resolvendo o problema de quem? De Ló. Daqui a pouco houve guerra entre 4 reis, levaram Ló, a família toda, lá vai Abraão, junto os 318, vai buscar Ló, traz tudo, né? Traz tudo de volta, ele sem nenhum risco. Daqui a pouco, lá vai Ló também. O anjo vem, Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Pega lá, ó, o anjo falou para ele: vamos embora, não olha para trás. A mulher dele olhou para trás, virou uma estátua de sal. Ficou Ló e as suas filhas. Quer dizer, pensa numa pessoa que se metia em problema.
porque não tinha direção de Deus, fazia as coisas da sua maneira, o que ele achava que era bom. E aí, quem que ia lá? Abraão tentar se preocupar. Só que aí, o que aconteceu, igreja? Agora, olha aqui no versículo 14. Fala assim, ó: o Senhor promete a Abraão a terra de Canaã. Versículo 14 agora. Disse o Senhor a Abraão, depois o que, igreja? Que Ló fez o que? Se apartou dele. Ergue os teus olhos e olha de onde está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu darei a ti e à tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então contará também a tua descendência. Diga glória a Deus. Olha para você ver, Deus, igreja, a todo tempo Ele está falando, a todo tempo Ele está dando a direção. Diga glória a Deus. Fala para o irmão, Deus quer abençoar a sua casa, Deus quer abençoar a sua família. Quem crê nisso? Você crê? Quem quer? Fala, bispo, olha, eu quero que Deus abençoe minha casa, que Deus abençoe minha família. Quem quer? Quer mesmo? De coração? Então fala para o irmão, vai ter um recadinho bom para você. Ai, misericórdia. Fala assim para o irmão, ó, para de se preocupar com os outros. Cuida da sua vida e da sua casa. Olha para você entender, como que Deus conseguiu falar com Abraão? Ele já queria falar com ele há muito, mas não tinha como Deus falar com Abraão, sabe por quê? Abraão estava muito preocupado, resolvendo o problema de Ló, do seu sobrinho, que só metia em confusão. E quem é que estava lá resolvendo? Abraão. Não é assim? Às vezes a pessoa deixa de cuidar da vida dela, cuidar da casa dela, para ficar preocupado com os outros, desculpa a expressão, com pessoas que não estão nem aí com nada, não quer nada com Deus. A única coisa que você só aprendeu a falar, ora lá por mim. Você vai para a igreja? Ora por mim, ora pela minha casa, abençoa lá, apresenta o nome de fulano na oração. Aí você fala, vem para a igreja, não vem de jeito. E às vezes você fica perdendo tempo, e às vezes você está perdendo tempo com pessoas que não querem nada com Deus, e está deixando que Deus está te chamando porque Ele quer falar com você. Diga glória a Deus. Está aqui, ó, ele falou claramente, ó, no 14, ó, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou de quem? Dele. Diga glória a Deus. Depois que Ló se apartou de Abraão, né, separou, aí o Senhor falou com ele. Diga glória a Deus. O Abraão, que depois passou a ser Abraão, falou assim para ele, ó, olha aí, terra. Ele olhou, assim será a tua descendência. Quando que Deus conseguiu falar com Abraão? Depois que ele se apartou. Diga glória a Deus. Quando que Deus vai conseguir falar com você, o que Ele vai fazer na sua vida, o que Ele vai abençoar a sua casa? Quando você se apartar. Se apartar do quê? De pessoas que não querem nada com Deus. Se apartar de pessoas que estão impedindo de Deus agir na sua vida, de operar na sua vida. Diga glória a Deus. Quando Deus chamou Abraão, está lá no Gênesis 12, está aqui, ó, Gênesis 12, né, fala assim, ó, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu o que, igreja? Uma benção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, quem? Abraão. Como-lhe o Senhor, o que, igreja? Ordenara. E Ló foi com ele. E tinha Abraão 75. Deus chamou Ló. Chamou quem? Tio, eu vou também. Ló, faz o seguinte, fica aí, que Deus vai te abençoar. Mas Deus está me chamando e está chamando a minha esposa. Não é você. Não leva a mal não, mas Deus não mandou te levar. Então eu não vou te ler. E o que atrasou a vida de Abraão, que já era para estar lá na frente, para Deus abençoar, era Ló. Estava atrasando tudo. Resolvendo o problema de quem? Igreja, tira da sua vida aquilo que está atrapalhando de Deus operar na sua casa, na sua família. Diga glória a Deus. Às vezes é uma amizade.
Quantos casamentos é acabado por causa de amizade? Aí é amiga, né? Amiga do cão, Satanás. Aí é o amigo. Quantas amizades? A pessoa deixa lá a mulher, né? Assim, vai jogar bola. Não que seja errado jogar bola, mas vai tomar cachaça, vai para um monte de coisa. Os amigos. Ele está perdendo a família e nem. A pessoa dá mais ouvido para os outros do que para quem, igreja? O que as parteiras fizeram? Elas tinham que receber, obedecer a ordem de Faraó. Falou, por que elas não. Elas tinham que obedecer, mas por que ela não obedeceu? Porque elas temeram a Deus. Quer dizer, ô Faraó, eu sei que você é chefe, que você manda e desmanda, mas eu vou te falar uma coisa. Isso no pensamento delas, né? Deus é mais poderoso do que você. Portanto, que Deus fez o que com o Egito? Afogou tudo. Você não tem. Você acha que você tem poder, mas você não tem poder? O poder quem tem é o Todo-Poderoso. E nós tememos a Ele. Você não. Não vamos obedecer. Vamos temer, respeitar Ele. E vamos fazer o que Ele manda. Mesmo que custe a nossa. Pois é que mudou tudo e Deus abençoou. Diga glória a Deus. Por isso, igreja, você vê que Deus só pôde falar com Abraão quando, está aqui ó, no 14, ó, disse, né, Gênesis 13, 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló fez o que, igreja? Separou dele. Ergue-te os olhos e olha, desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei. Diga glória a Deus. Mas quando que Deus falou isso? Quando ele se apartou. Diga glória a Deus. Agora fala para o irmão, do que você tem que se apartar? De pessoas que só vai para sua casa fazer fofoca? Você viu, não vi, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Você tem que se apartar, porque isso, igreja, pode atrapalhar de Deus falar com você e mostrar o que Ele vai fazer na sua casa, na sua família. Não é que você tem que se isolar, não pode conversar com ninguém, nada disso. Mas tem coisas, igreja, que não traz benefício. Quem conhece pessoas assim? Só traz fofoca. Você viu? Você viu lá o que aconteceu? Não vi. A pessoa já está mais informada que tudo. Não vi. Tem pessoas que assim, passa a vida toda cuidando da vida, e se cuidasse da vida dela e cuidasse da vida dela com Deus, estaria muito abençoada. Você vê que Deus só pôde falar com Abraão depois que Ló se apartou. Às vezes Deus está querendo falar com você, Deus quer falar com você o que Ele vai fazer na sua casa, na sua família, mas às vezes Deus não está podendo, porque você tem que se apartar de certos tipos de pessoas que estão impedindo de Deus agir na sua vida e falar com você. Se apartar. Porque aqui Ele falou, você vai para a esquerda, eu vou, como se diz os cariocas, segue o fluxo, né? Segue a sua vida, eu vou seguir a minha vida com quem? E a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Igreja, aquilo que atrapalha, Deus faz o quê? Deus tira. Só que aqui, Deus só pôde falar com Abraão, mostrar, né, a terra que tirar, depois que ele se apartou. Depois que Ló, né, fala que Ló, né, depois que Ló separou, o que é separação? É uma divisão. Por que a Bíblia fala casa dividida não subir? A casa unida, ela prevalece. A dividida, ela não subsiste. O que é a casa dividida? Um crê em Deus, outro crê no diabo. Um faz a vontade de Deus, o outro faz a vontade. É casa dividida, não tem contenda, é briga, discórdia, não dá certo de jeito. E a casa unida? Aí a coisa muda, diga glória a Deus. Por isso, igreja, vale a pena se apartar do que é que tiver que se apartar. E você pode ter certeza que Deus ele vai te exaltar. Porque quando Ló separou, só foi atrás de vida na vida de Abraão. Aí Deus falou, olha agora, Abraão, agora eu estou podendo falar com você, porque você estava meio ocupado. Você devia fazer o que eu mando, né? Você está lá preocupado com Ló, que está lá metido em rolo, em confusão. Diga, seja diferente. É a mesma coisa quem tem filhos aí. Bastante, uns 10, 20? Eita. Igreja, é a mesma coisa. Um exemplo, vou te dar um exemplo. Está lá, a filha casou. O filho casou. Glória a Deus. Que Deus briga, discórdia. Daqui a pouco corre para onde? Para a casa de quem?
Deu briga, discorda, corre para casa de quem? Do pai da? Ah, mãe, deixa eu dormir, aquilo é um demônio, aquilo é um satanás, aquilo lá não presta. Então por que você casou? Aí o pai e a mãe, tadinho, nem ele me bateu, mas nós vamos matar ele. Aí começa a confusão, até quem não tem, começa uma confusão do inferno. E o certo, o que o pai e a mãe tinham que fazer? Minha filha, a Bíblia fala, ensina a criança o caminho que se deve. Eu te ensinei, eu te orientei, eu falei. Mas você não quis escutar. Honra teu pai e tua mãe para que prolongue seus dias. Você quis casar com o indivíduo, você não quis casar com ela? Ah, mas ela não faz comida, não faz nada. O problema é seu. Você pensasse nisso antes. Eu, na verdade. Você vai por causa de um rostinho bonitinho, por causa de boniteza. Boniteza não se põe em mesa. Ah, mas era o príncipe, né? Agora virou o Satanás. Você não viu isso? Agora? Ah, mas ele está me batendo, não sei o quê. Ah, faz o seguinte, vai lá na delegacia, faz um BO, chama a polícia. Ah, mas eu vou dormir aí. Você vai voltar para sua casa. Aqui você não fica de jeito. Não, essa mãe vai me matar, não tem problema. Nós vamos no teu enterro. Misericórdia, mas isso é ser frio. Não, não é ser frio, é você disciplinar. É a pessoa ter que assumir a sua responsabilidade. Por que você vê que hoje é briga e confusão com família? Sabe por quê? Porque às vezes você vai querer se meter para ajudar e acaba sobrando para todo mundo. Coisa que no assunto que não é nem seu, diga a glória a Deus. Você está lá na casa deitadinho, em paz, assistindo lá, né, o pica-pau, o sítio do pica-pau amarelo. Aí você vai se meter em confusão que não é. Isso aí é problema de vocês. O que eu posso fazer é orar, entregar na mão. Ah, mas eu vou largar, eu vou separar. Aí você faz o que você. Aí é você e Deus. Eu não me meto com essas coisas. Diga a glória a Deus. Por isso, igreja, ponha isso no seu coração. A maioria das brigas, das confusões de família é por causa disso aí. Aí um se mete, daqui a pouco, né? A sogra que não presta, daqui a pouco é o filho que não presta, daqui a pouco é a nora, vira aquela confusão, aquela lá é uma jararaca, aquela é o Satanás. Né? E começa, fica falando, e começa aquele inferno. Igreja, se cada um cuidasse da sua vida, e cada um cuidasse da vida que Deus te deu e da sua família, e não se metesse na onde não é para se meter, estaria todo mundo abençoado. Diga a glória a Deus. Olha para você ver, era só para Abraão pegar a esposa dele e ir para a terra que o Senhor tinha falado. Simples assim. E ser abençoado, diga a glória a Deus. Era já para ele tomar posse rápido. Mas foi querer levar Ló, o sobrinho, que não era para levar, atrasou tudo a vida dele. Aí se meteu lá em confusão, o rei veio, levou lá, ele, a família, levou tudo lá, vai, Abraão junta os 318, vai buscar Ló, traz tudo da família sem ter nenhum risco, trouxe todo mundo, daqui a pouco, Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, olha o caminho que o camarada escolheu, Sodoma, aí o anjo falou, vamos embora, que o Senhor vai destruir, não olha para trás, daqui a pouco, vai a mulher, olha para trás, vira uma estátua, daqui a pouco, o que aconteceu? Aí, as filhas de Ló, o que ela fez? Tacou cachaça no pai e tiveram relação com o pai. E na cabeça delas falaram o quê? Ah, não tem mais nenhum ser humano. Deus destruiu, só sobrou a gente e o pai. Então vamos tacar cachaça nele, né? Ter relação e aí vai ter o quê? Vai multiplicar. Olha a cabeça. Aí você vai falar, mas onde que essas meninas aprendeu? Aonde o próprio pai levou elas? Para Sodoma e Gomorra. E lá foi que elas aprenderam a fazer o que é errado. É os ensinamentos, diga glória a Deus. Vai fazer o quê? Olha para onde ele levou. E Abraão não falou para ele ir para lá. Ele falou, se você for para a esquerda, eu vou. Aí de onde você, quer dizer, você escolhe o caminho que você vai andar, diga glória a Deus. Igreja, é a gente que escolhe o caminho que a gente vai andar. É a gente que escolhe aonde a gente vai levar a família, é a gente que escolhe aonde a gente vai congregar, aonde a gente vai colocar a nossa família, tudo é a gente que escolhe. Depois não adianta reclamar. Olha a situação de Ló. Ele que levou ela lá vai fazer o quê? Por isso que a gente tem que estar no centro da vontade de Deus. Diga a glória a Deus. E aí elas aprenderam lá o que não era para aprender. E aí quando aprende, o que faz? Colocou em prática. Tacaram cachaça no pai. Olha para você ver a situação. Mas quem que levou elas para lá? Foi Ló. O próprio pai. Se ele tivesse falado para o tio, faz o seguinte. Ora a Deus aí, vê aí o que dá para fazer para a gente resolver isso aí. Para não ter briga, contenda, diga a glória a Deus. E o tio ia orar a Deus. E Deus ia dar uma diré. Sei, mas Deus não vai destruir Sodoma e Gomorra lá? Então não vai compensar eu ir para lá?
Para onde que eu vou? Dá uma direção aí para outro lugar. Ele fez isso? Ele olhou as campinas verdejantes e falou: é bom, é para cá que eu vou. Já viu aquele ditado que diz: quem vê cara não vê? Não tem pessoas que assim, vai para a aparência: olha, a igreja é bonita, tem ar-condicionado, olha, tem poltrona, tem tudo ali, olha, tem bateria, tem som, tem tudo. É aqui mesmo que eu vou. Quem garante que Deus, às vezes nem Deus está lá. Tem pessoas, mas o principal que é para estar, porque Deus não vê o homem, ele olha o quê? Por isso, toma cuidado nas suas escolhas, diga glória a Deus. Você escolhe quem vai entrar dentro da sua casa, você escolhe quem vai entrar na sua vida. E se você deixar entrar, daqui a pouco não adianta reclamar. Lembra dos marinheiros? O navio estava quase, para ir afundar. E quem estava no barco? Jonas. Estava lá. Por causa de Jonas, todo mundo estava se afundando. Lançaram Jonas tudo, mas quem é que deixou ele entrar no barco? É você que vai decidir o que vai entrar no seu coração e o que não vai entrar. Diga glória. Se vai entrar a palavra de Deus ou se vai entrar a palavra de Satanás. É eu que vou decidir o que vai entrar. Eles deixaram o Jonas entrar, depois pagaram o preço. Adianta. Mas a pessoa foi lá, o outro falou, criticou, deixou a mágoa entrar. Aí vive amargurado para o resto da vida. É você que decide o que vai entrar, diga a glória a Deus. Não tem pessoa que fala assim, mas não ora por aquele não ora por ela não tem mais jeito não, isso aí não muda não. Aí a pessoa deixa de dar ouvido para quem? A voz de Deus começa a dar ouvido à voz das pessoas. É melhor largar mesmo, não tem mais jeito não. Agora a pergunta é, você já orou a Deus? Mas a pessoa é você que decide o que vai, a voz que você vai ouvir. A Bíblia fala que no mundo tem muitas vozes. Tem muitas vozes. Tem a voz de Deus, também tem a voz do capeta. Agora é eu que vou decidir quem eu vou? Diga a glória a Deus. Aí você vai falar, mas então o que eu tenho que fazer, igreja? Nós temos que temer a Deus, respeitar a palavra dele e fazer que nem ele fez. Ele só pôde falar com Abraão depois que Ló separou, porque então não estava conseguindo falar. Porque Ló só estava resolvendo o problema de Ló. Então, quem tem família grande aí? Diga glória a Deus. Então, fala para o irmão, se aparte. Se apartar, igreja, não é que você tem que se apartar da sua família, separar cada um no seu. Não é isso. Você conversa, diga glória a Deus. Trata bem, bom dia, amém. Só que quando a pessoa vir trazer problema da casa dela, problema no casamento, problema de sentimental, problema do filho, não se mete. Falou, fulano, leva mal não. Olha, considero você é minha filha, você é meu filho, você é meu irmão. Mas olha, essas coisas eu não me meto não. Eu posso fazer, orar por vocês, apresentar diante de Deus. Vão para a igreja que vai dar tudo. Não dê, fala para o irmão, não dê ouvido. Daqui a pouco, já viu aquele ditado que diz, briga de marido e mulher ninguém põe? Você põe a colher lá, o garfo, larga esse traste que não presta, daqui a pouco sabe o que vão falar? Daqui a pouco estão os dois lá de mãozinha, daqui a pouco é você que não presta. Não, quem falou que eu não presto foi fulano, foi tua mãe que falou. E começa. A confusão está, até explicar que focinho de porco não é tomada, olha. Por isso, igreja, o que a gente pode fazer, temendo a Deus, respeitando, fala, irmão, olha, posso orar por vocês, é a única coisa que eu vou fazer. Agora, eu te aconselhar, se você vai largar ou não, isso aí é você e Deus, você que escolheu, pede uma direção, porque aí você fala, não, larga, não é assim? Daqui a pouco fala, quem foi? Tua mãe que mandou largar, teu pai. Ele mandou? Aquele velho endemoniado. Aí começa a confusão, e é briga, e dependendo dos casos, até morte. Tudo coisa desnecessária, tudo coisa que dá para ser evitado. Olha o que Abraão estava passando, só porque carregou Ló. Tudo isso dava para ele ser evitado, era só ele não levar. Leva não, meu sobrinho, aí Deus te abençoe, mas Deus está chamando, não é você não é para me levar não, é só eu e minha esposa, diga glória a Deus. Então, não queira carregar problema dos outros, que você vai acabar tendo problema. A Bíblia é bem clara, cada um carrega a sua cruz, diga glória a Deus. Quer dizer, Deus já nos deu a nossa cruz, a gente tem que carregar ela, diga glória a Deus. Salvação é indivíduo, não vai querer se meter e ir contra a palavra de Deus, querer carregar a cruz dos outros, que você vai ver a confusão que você vai arrumar. Aí a hora que você falar a Deus, Deus vai falar, eu te dei a sua cruz para você carregar, eu não falei para você carregar a cruz de ninguém. Agora você está carregando, agora você arruma as consequências. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Se coloque de pé em nome de Jesus, põe a mão no seu coração e repita assim, Senhor Jesus, eu creio
na tua palavra. A partir de hoje, eu vou tirar tudo aquilo que tem atrapalhado do Senhor falar comigo. Senhor Jesus, me dê a direção, porque eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus. Glorifica bem forte em nome de Jesus. Glória a Deus, querido. Guarda essa palavra, tema a Deus, pratique, você vai ver que Deus vai te abençoar muito. Diga glória a Deus. Quem tem bastante problema para resolver aí? Ixi, aí que benção. Então, se já tem problema para resolver, ainda quer arrumar mais problema ainda, aí que a coisa complica. Não, cada um com seus problemas. Diga glória a Deus. Tema a Deus e vai dar tudo certo. Estenda as mãos para cá. Meu Deus, que a bênção do Senhor, que enriquece no acrescentador, esteja sobre a vida dele, sobre a casa, sobre a família, guardando, livrando e protegendo de todo mal. E você que crê, diga eu creio. Diga glória a Deus. Glorifica bem forte em nome de Jesus. Deus abençoe todos que estão acompanhando. Compartilhe. Que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração. Em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Vamos embora para casa abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. E pratique, diga agora.